Bom dia, bora dar início a mais uma narrativa intradiária. A gente sabe que no final de semana o conflito entre Estados Unidos e o Irã se intensificou e está se intensificando cada vez mais. Tiveram algumas notícias que o Trump ele disse que vai tomar conta do Estreito de Hormuz, só que ele vai começar a cobrar uma taxa de 20% sobre as cargas no Estreito de Hormuz. E ele vai restabelecer o bloqueio contra o Irã. Então, isso já teve um impacto direto. Os preços do petróleo voltaram a disparar, já como a gente vai ver a seguir no gráfico. A gente teve resultados de grandes bancos que eles nos trazem algumas informações. O JP Morgan ele foi mais uma vez o destaque da temporada. Os principais pontos foram a receita recorde, trading extremamente fortes devido à volatilidade do mercado, forte crescimento das receitas de invest banking, teve um guidance melhorado para 2026 e Jamie Dimon afirmou que os investimentos em IA e atividade corporativa continuam sustentando a economia. O Wells Fargo, o mercado esperava um trimestre mais fraco, só que o banco ele acabou surpreendendo positivamente, porque voltou a expandir os empréstimos, aumentou fortemente as receitas de invest banking e apresentou inadimplência ainda bem baixa. E o consumo das famílias ele permaneceu resiliente. Já o Bank of America, o banco mostrou que o consumidor americano continua gastando. Os indicadores mais observados foram o crescimento da receita líquida de juros, as provisões para perdas praticamente estáveis e a atividade forte tanto de consumidores quanto de empresas. Então, o que que isso acaba refletindo na economia como um todo? A economia americana continua resiliente, já que o crédito segue crescendo, o consumo permanece sólido e não houve uma deterioração relevante da qualidade dos ativos. Os mercados de capitais eles seguem aquecidos, o aumento expressivo das receitas de trading e de investment banking indicam forte atividade financeira, que são impulsionadas pela volatilidade e por operações de mercado. E o cenário para o Fed ele permanece bem equilibrado, já que bancos fortes sugerem que a economia ainda suporta juros elevados e que pode reduzir um pouco a urgência dos cortes. Mas ao mesmo tempo a gente teve os dados do payroll fraco, só que é, taxa de desemprego ainda relativamente boa, salários pagos para a indústria também relativamente bem num patamar bom. E existem agora os próximos dados da inflação, que hoje a gente tem os dados do CPI, que continuam sendo os principais catalisadores pro dia de hoje e para dar um direcional para a trajetória da política monetária. E os próximos balanços relevantes que a gente vai ter essa semana são amanhã, dia 15, que a gente vai ter do Goldman Sachs, Morgan Stanley, da BlackRock, Johnson Johnson e a SML. E no dia 16 a gente tem da TSMC, que é uma empresa de semicondutores chinesa, e da Netflix, que são dois balanços bem importantes para medir o ciclo da inteligência artificial e o apetite por tecnologia. Então, como eu havia falado, hoje a gente tem os dados do CPI e dependendo de como eles vierem, eles vão trazer um impacto sim no curto prazo pro dólar, mas talvez não tende a gerar um impacto tão grande assim no médio e longo prazo devido à reescalada do conflito. Então vão ser duas frentes impactando o preço dos ativos. Já nos índices aqui, a gente vai dar uma olhada nos componentes de gama e delta e para tentar entender o comportamento dos dealers e com base em todo esse contexto, é,
a gente pode esperar uma pressão sobre ativos de risco. Só que o mercado agora ele se encontra em regime de gama positivo, tanto no NDX quanto no MNQ. Isso gera um poder de estabilidade maior. Então a gente pode esperar um movimento mais controlado até os principais strikes de interesse, que tem maior open interest. E open interest são a quantidade de contratos abertos que o institucional está buscando para realizar suas posições. Então, existe uma grande probabilidade do mercado buscar esses alvos de forma controlada, pelo menos até o presente momento. Esses níveis, esses dados aqui, eles podem se alterar, principalmente na hora da abertura do mercado. Então, a gente tem que avaliar bem esses componentes. Agora vamos tentar entender no gráfico olhando o fluxo e já entendendo o contexto macroeconômico geopolítico, quais as possibilidades para o dia de hoje. Tendo em vista que tem os dados do CPI para sair, dados em linha ou mais forte tendem a gerar um reflexo positivo no gráfico do dólar, até porque reforçam a inflação e a inflação reforça títulos que acaba reforçando o dólar. Então ele pode ficar mais travado aqui até a saída dos dados. E se ele tiver dentro desses níveis aqui e os dados do CPI vierem em linha ou surpreendendo para cima, o dólar pode sim dar continuidade a esse movimento de alta. Caso os dados da inflação venham abaixo, mostrando um arrefecimento da inflação, pelo menos no curto prazo, o dólar pode sim vir a corrigir um pouco mais antes de dar continuidade a esse movimento de alta. Ainda assim, a gente pode esperar um movimento de alta para o dólar, tendo em vista que o petróleo já está ganhando bastante força. A gente pode ver que o Brent já está a $86 e o CL1 já está quase 80. Os títulos agora eles estão negativos nesse presente momento, mas a maior probabilidade é que isso seja uma reprecificação, porque a gente pode ver que o título de 30 anos já está 5,1, o 2 anos já está 4,2, quase chegando aos 4,3%. Então, o cenário atual é continuidade para o movimento de alta e a gente pode ver que o dólar está dando uma corrigida nesse momento e as emergentes acabam sofrendo esse reflexo. Mas o dólar bem provavelmente está em queda agora para buscar níveis mais baratos de negociação para dar continuidade ao movimento de alta. E caso os dados do CPI eles venham bem abaixo do esperado, existe sim uma possibilidade do dólar capturar esses fundos aqui, sair desse nível de acumulação que ele está, buscar esses fundos e realinhar o fluxo mais aqui embaixo. A gente pode ver que no pré-market os índices asiáticos eles fecharam mistos. A Europa agora está mais negativa do que positiva e os índices e as ações do Nasdaq estão tão bem mistas também, mas a gente pode ver que os semicondutores já está bem forte, a Nvidia está em uma alta de 1% agora, e suas concorrentes, a AMD e a Micron, já estão em uma alta também de 3% agora no pré-market. O VIX ele já está voltando a subir, está próximo aos 18. Como a gente pode ver, o cenário macroeconômico e geopolítico é um cenário de mais caótico e insegurança. Uma coisa que vale a pena ressaltar também é que agora os metais estão subindo junto com o petróleo, mas grande parte desse movimento de alta, apesar de não estar tão expressivo, é um reflexo da queda dos juros aqui.
que, como a gente sabe, ouro e juros eles tendem a ter uma correlação inversa, porque ambos são ativos de proteção, só que os títulos eles são, conforme os juros ficam mais altos, eles acabam sendo mais atrativos que o ouro, justamente pela rentabilidade atrelada. E compra no dólar nessas regiões aqui é o mais interessante, mas esperar por um realinhamento do fluxo, porque dependendo dos dados do CPI, o, o dólar pode vir a corrigir mais. É, vamos para o Euro USD agora. O Euro USD também dá continuidade ao movimento de baixa, mas com esperando uma correção um pouco melhor do preço, e um realinhamento do fluxo dentro desse range, buscar pelo menos as 70 da OTE ficaria bem interessante. E assim como o dólar, dependendo dos dados do CPI, sim, o preço poderia vir a liquidar essa acumulação, buscar níveis de oferta um pouco mais caros para negociação futura. Agora a gente vai dar uma olhada no ouro. Continuidade do movimento de queda no ouro, principalmente se o petróleo continuar ganhando força e esse reflexo acabar impactando os juros, que a maior probabilidade é que isso aconteça. Então, vender nesses níveis aqui com um realinhamento do fluxo é bem interessante. Seria mais interessante se o preço acabasse buscando esses níveis aqui, preenchendo essa ineficiência do preço, capturando essa liquidez. Então, venda no ouro buscando esses níveis de correção ou após o rompimento desses fundos com o realinhamento do fluxo para dar continuidade ao movimento de baixa. Agora vamos pro índice. E o índice, olhando para os níveis de delta hedge, a gente tem que olhar em confluência com o MNQ ou o QQQ. Eles agem em conjunto porque ambos têm regiões diferentes, mas eles acabam trabalhando em conjunto. E hoje eles estão com uma região em confluência e como a gente viu por agora, o mercado está em regime de gama positivo, então o mercado tende a trabalhar de forma mais equilibrada. E como a gente pode ver, as ações no pré-market estão mistas, mas as principais empresas elas estão positivas. O principal setor, que é o de semicondutores, ele está positivo. Então, o mercado ele pode trabalhar dessa forma, uma alta mais equilibrada até buscar as regiões e após a absorção das principais regiões, trabalhar uma defesa nessa região para bem provavelmente dar continuidade à liquidação dos preços. A gente pode ver que o MNQ está com essa região em confluência com o NDX, então é a principal região de negociação, onde tem maior open interest, onde tem a maior concentração de gama e, por sinal, é a principal call-all do ativo. Então, o mercado na abertura ele pode corrigir, fazer o pullback nessa região aqui, que é uma região de call-all secundária e é uma região de concentração de gama secundária também.
Então o mercado pode buscar esses níveis, trabalhar uma alta controlada e fazer uma defesa nessa região. Vamos, vamos aguardar e principalmente aguardar os dados do CPI e essas regiões de gama e os strikes eles podem sim se alterar, principalmente depois da saída dos dados. Vamos ver qual vai ser a reação do mercado. Tamo junto, boas análises, boas operações.